estamos estudando com o pastor Afonso Chaves o livro Atos dos Apóstolos. Temos hoje a oportunidade de dar sequência aos nossos estudos nas Sagradas Escrituras, livro após livro, e temos interrompido por último em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, no verso 31. Estamos na segunda parte da nossa divisão didática do livro de Atos, os primeiros dias da igreja em Jerusalém. Conforme vimos, consideramos a característica da igreja apostólica, permanecendo na oração, na comunhão, na doutrina. Depois consideramos o milagre da cura do coxo, uma obra que Deus fez através de Pedro e João, e a pregação consequente que trouxe mais 5.000 almas para o seio da igreja. Depois vimos a comunidade de bens, ou vamos estar vendo agora a comunidade de bens dos primeiros cristãos, a partir do verso 32, no capítulo 4. Verso 32. E diz a palavra assim para nós, e podemos estar acompanhando nas Sagradas Escrituras. E era o coração e a alma da multidão, dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. Observe o cuidado do bem de cada um ser como o bem à disposição de todos. Ainda, observando o verso 36, no modelo desse desprendimento, diz a palavra: então José, cognominado pelos apóstolos de Barnabé, que traduzido é filho da consolação, um levita natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. E dentro desse particular, desse desprendimento, vem o exemplo de José, ou Barnabé, como depois é mais conhecido, filho da consolação é o significado da palavra, e que vendendo uma propriedade que tinha, deu para a igreja, depositou aos pés dos apóstolos aquilo que foi o preço, uma oferta para uso da igreja, assistindo aos membros da igreja. Observem este modelo, esse exemplo. Não precisou campanhas, nem um esforço de argumentação para alguém se desprender e trazer. Só o fato de ter e ver necessidades, alguém já trouxe desprendidamente. E observe que não se deteve em trazer dízimos. Ele trouxe tudo daquilo que lhe era, vamos dizer assim, a fazenda com que queria agora servir ao Senhor. Muito questionam sobre dízimo hoje, no tempo da graça. Se é tempo da graça, se o Senhor nos deu tanto, espera-se de nós que nós também correspondamos a isto. Se o Senhor deu a si mesmo, o Senhor espera que nós nos demos a nós mesmos a Ele. Observe esse particular. A lei determinava o dízimo. Se não determinasse, quantos não teriam cuidado de assistir à obra de Deus que é dada às nossas mãos para fazer? Mas a graça espera muito mais de nós, pelo que temos o exemplo em Barnabé, trazendo aquilo que dispunha para oferecer ao Senhor. Lembremos também de Zaqueu, quando estudamos o Evangelho, que ele não se deteve a dizer que a partir de então daria o dízimo. Não, já repartiu metade dos seus bens. É uma prontidão de coração, em alegria, em como que
desprendimento por possuir agora muito mais que todos os bens da terra possam significar. Esse é o sentido da contribuição, do dízimo, da oferta alçada. É dar aquilo que podemos dar e não aquilo que nos sobra, ou talvez até nos determos ao mínimo exigido pela lei, que era o dízimo já citado e conhecido. Mas observemos, continua o assunto desse subtítulo, a comunidade de bens dos primeiros cristãos, que observando o efeito que deu em meio ao povo, alguém trazer uma oferta de um campo que fora vendido, temos o modelo de Ananias com sua mulher Safira, também tendo uma propriedade, venderam a propriedade. Não foi pedido, não precisava. Tendo, estava com eles, querendo dar, desse o que estivesse no seu coração. Mas quiseram aproveitar aquele momento e trazer também a notícia de que venderam a propriedade e traziam ali aquilo que foi o preço da propriedade. Mas, na verdade, consertaram, combinaram os dois, marido e mulher, no particular de reter uma parte daquele preço e somente dar outra parte, dizendo que o preço foi aquele do que agora traziam. Uma mentira desnecessária. Podiam deter consigo tudo, uma parte maior, parte menor, não importa, mas não poderiam mentir. E trouxeram a Pedro também. Mas, cheio do Espírito Santo, acontece que a palavra conta para nós que Pedro indaga na hora, impulsionado pelo Espírito Santo: é por este preço que vocês venderam o terreno, a propriedade? É esse preço. Trouxe o valor da venda. Aí Pedro profere contra aquele homem a verdade que ele tinha ocultado. Estando com ele era dele, fizesse o que quisesse, mas não poderia de forma nenhuma mentir ao Espírito de Deus. E ao dizer Pedro isso, ele foi fulminado, morreu no ato. E alguns pegaram a este homem e levaram para o sepultamento. A esposa chegou logo depois, pois não estava no princípio. E Pedro outra vez pergunta à mulher: foi portanto que vocês venderam a propriedade da qual trouxeram a oferta? E a mulher, já concorde com o marido, diz: foi portanto. E Pedro outra vez diz que tinham entrado em acordo para mentir contra Deus. Assim como levaram o marido morto, assim levariam a ela também. E no momento exato morreu, quando os que sepultaram o marido estavam chegando. Pegaram agora a esposa e levaram também para sepultar. Observe que estudamos antes, comentamos antes, que no seio da igreja havia muitos milagres, mas este fato em particular ficou registrado. Não é só o benefício da presença de Deus, também era necessário o cuidado, o temor com as coisas de Deus. E este casal, infelizmente, foi um modelo contrário, mentindo, querendo aproveitar das coisas de Deus para criar, vamos dizer assim, uma fama, ter um nome notório no meio do povo, ou é a procura da soberba da vida, pronto. Ou utilizando o sacrifício de Cristo, a obra de Deus que custou o sangue de Jesus para perdão dos pecados, e mudar isso para a fama própria, proveito próprio, pronto, aí está o desastre. Mas, como estavas dizendo, foi útil, porque viram a presença de Deus também num juízo assim, de uma forma tão rápida. E diz as Sagradas Escrituras:
No verso 11 do capítulo 5, houve grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. Isso também, a disciplina, a correção no seio da igreja é para instrução. Hoje vivemos num tempo difícil. Qualquer disciplina, esbarramos com os direitos humanos. Qualquer disciplina tem a situação do juízo externo. Qualquer disciplina tem sempre alguns de outra denominação religiosa que vão dizer é falta de amor. Enquanto a palavra diz que quando somos açoitados pelo Senhor, isso é para o nosso próprio bem. A correção é para bem. E não é o caso normal de alguém sair fulminado. Então, imagine se Deus então trouxesse juízos assim a cada situação de pecado no seio da igreja. Quem sabe, assim haveria mais temor. Mas hoje em dia, se erra num lugar, vai para outro, com apoio, às vezes, de outro grupo. Vem para cá, aqui a gente recebe bem a você. E o pecado não é rejeitado. O pecador não tem a oportunidade de ser corrigido. Vai de erro em erro até chegar diante de Deus para o juízo, numa situação não de aprovação. Mas continuemos. Na sequência desses fatos, entramos no outro subtópico, no capítulo 5, verso 12, mais curas e a resistência da religião oficial. A partir do verso 12, volta a palavra a dizer dos prodígios, milagres, sinais que eram feitos pelas mãos dos apóstolos. Observe em particular, Jesus tinha já antecipado, estes sinais seguirão os que creem. Também em Hebreus se cita, no capítulo 2, esse particular, quando diz que como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, que tendo sido anunciada pelo Senhor, foi depois pregada pelos apóstolos, confirmando o Senhor com sinais, prodígios e maravilhas. Observe essa situação, pregação do Evangelho de Cristo Jesus e os sinais seguindo. Mas, olha que interessante, que no caso o foco dos 12 primeiros capítulos de Atos, conforme vimos, Atos dos Apóstolos, o foco está em Pedro como instrumento muito usado por Deus. E diz a palavra, capítulo 5, no verso 15, por exemplo, que ajuntava-se os enfermos, eram transportados enfermos ao encontro dos apóstolos, em particular de Pedro, e procuravam colocar os enfermos de tal forma que ao passar Pedro, pelo menos a sombra de Pedro tocasse nos enfermos. Observe que coisa maravilhosa. Imagine Pedro passando por um caminho e alguém preocupado para ver que lado estava a sombra de Pedro e colocando os enfermos daquele lado, porque só a sombra de Pedro passando sobre os enfermos já havia a operação da bondade e do poder de Deus. Coisa tremenda. E é interessante notar também que Jesus operou tantos milagres, ainda sobrou enfermos para serem curados no meio daquele país e em todas aquelas regiões. Porque multidões, diz a palavra, vinham de todos os lados para Jerusalém para ter a oportunidade de ser abençoados ao toque das mãos dos apóstolos ou da sombra de Pedro, como poderia ser o caso. Verso 17 em diante, temos agora a resistência dos principais do povo, sacerdotes, príncipes, porque observem que agora multidões vinham a Jerusalém, não preocupados de ir ao santuário, não preocupados de trazer uma oferta para levar até ao santuário e ali se processar
uma daquelas ofertas prescritas na palavra, como em Levítico, temos as ofertas ao Senhor, os sacrifícios, ofertas de manjares, etc. Mas vinha a multidão ao encontro dos apóstolos, para ouvirem e serem abençoados com algum prodígio, alguma cura, alguma maravilha. Isso trouxe inveja. Verso 17: o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele encheram-se de inveja. Coisa tremenda. Inveja. Até hoje existe isto. Cantores que cantam e ficam com inveja do outro porque canta bem, ou canta melhor, ou talvez comercialize um maior número de CDs, DVDs. Pregadores que pregam e não se contentam só de trazer uma palavra anunciada à multidão, tem que desfazer da pregação do outro, para falar que ele está pregando mais certo, com mais correção, ou com mais, vamos dizer assim, ênfase em pontos, principalmente quando falam do censurar a vida de outros. Está aí. Mas cuidado com a inveja. E o que aconteceu? Não bastou ver tantos milagres e sinais que se faziam, ao contrário, endureceram mais o coração e propuseram então lançar os apóstolos na prisão. E Pedro e João, outra vez para a prisão, é colocado na prisão, deixado para o outro dia serem interrogados. Mas só que no verso 19 encontramos a mensagem ou o registro do fato de que, de noite, um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e tirou-os para fora, com uma recomendação expressa. Verso 20: ide, apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. Aí está Pedro e João saindo da prisão. O anjo tira e os leva para, os comissiona para pregar o evangelho no templo. Muito bem, outro dia, vão buscar Pedro e João. Acham tudo fechado, as guardas nas posições, mas onde estão Pedro e João? Não estavam lá, vazio o recinto da prisão. E logo vem a notícia: estão no templo, estão ensinando o povo. E lá vai um grupo de serviçais para buscar Pedro e João com cuidado, sem violência, por causa da multidão que estava alegre por tantas operações maravilhosas da parte de Deus. E são interrogados. E no verso 28 do capítulo 5, a ênfase é: não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasseis nesse nome? Não pode falar no nome de Jesus, aquele a quem eles mataram. Mataram a Jesus, mas agora estavam tendo a consequência. Não era questão só de Jesus, era a obra de Deus que eles estavam se colocando contrários. E o verso 29 temos a resposta de Pedro, quando disse: mais importa obedecer a Deus do que os homens. Verso 30, o Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós matastes, suspendendo-o no madeiro. Verso 31, Deus o levou a príncipe e salvador para dar a Israel o arrependimento e o perdão dos pecados. Continuando, e nós somos testemunhas. Continuando, nós e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Observa esse particular. Pedro e quem estava mais com ele, dos apóstolos, com ousadia de falar claramente dos fatos que diziam respeito a Jesus, ao comportamento errado deles,
e tudo mais que era feito. E o toque particular dizendo que Deus dava o Espírito Santo àqueles que lhe obedeciam. A palavra de Joel, o Espírito Santo seria derramado aos que obedecem. Aqui está um particular. Os que se achegam ao Senhor recebem, mas a permanência do Espírito Santo com alguém é através da obediência. Se houver resistência à direção do Espírito de Deus, o Espírito do Senhor pode sair. Se uma vez recebemos e não obedecemos à sua palavra, à sua direção, ele pode ir embora. Então fica firme isso também. Aos que lhe obedecem, Deus sempre reveste e derrama do seu Espírito. Observem que, falando eles com esta ousadia, coragem diante do conselho, o verso 33 mostra que o conselho já tinha um pensamento formado. Porém, diz a palavra, verso 33, ouvindo eles isso, se enfureceram e deliberaram matá-los. Simplesmente, é o mesmo modo de falar, a mesma forma de decisão que tiveram com Jesus, não achando palavra, não tendo o que condenar, é somente eliminar. Não trabalhavam, não julgavam injustiça, não queriam saber razões, não queriam ser contrariados. E os apóstolos já estão com a sentença de morte. Nesse particular, verso 34, se nos apresenta outro personagem, Gamaliel, doutor da lei, que em meio àquele conselho, e sendo ali venerado, respeitado pelo conselho, coloca-se então numa posição, dizendo, cuidado, e vem aquela famosa frase, ou orientação, deixa esses homens, porque se for coisa de homens, o que se passa com eles, isso aí passa, mas se for de Deus, não, isso não passa, e se resistirmos, aí somos achados contrários a Deus, e o povo então do conselho resolve atentar para as palavras de Gamaliel e não fazer coisa alguma para com os apóstolos. Mas observem ainda um particular, verso 40, não ficaram sem antes darem uma sentença de açoites para os apóstolos. Não tinha culpa nenhuma, já tinham decidido soltar a mão porque Gamaliel deu um bom conselho, mas não deixaram de trazer castigo para os apóstolos, um castigo imerecido. Mas, entretanto, observem, verso 41, um modelo para nós, que os apóstolos saíram daquele açoite, talvez feridos, chagados, doloridos, mas saíram alegres, pela oportunidade de sofrerem pelo nome do Senhor. Será que nós estamos prontos a este limite, a este ponto de sofrer pela causa do Senhor? Ou logo vamos requerer direitos? Muitos estão assim, levando os irmãos a juízo, sempre requerendo alguma coisa, enquanto a palavra coloca diferente. Se for pelo modelo, dá graça a Deus de ser achado digno de sofrer pela causa do Senhor. Ou então, sofrer o dano, como diz o apóstolo Paulo em Coríntios, capítulo 6. Sofrer o dano e não levar os irmãos a juízo. Muito bem, essas são palavras diversas que nós encontramos ainda no capítulo 5. E podemos ir à frente no capítulo 6, quando temos um novo ocorrido. É o nosso subtítulo, a escolha
dos 7 diáconos. O que acontece e é registrado no capítulo 6. Naqueles dias, era muito comum as nossas reuniões, ou as reuniões do servo do Senhor, nas casas, repartindo o pão. Mas com o aumento do grupo das pessoas na fé, na hora da distribuição, uns recebiam, talvez primeiro, talvez uma porção melhor, uma porção maior, e outros não tão achegados ou conhecidos ou reconhecidos, naturalmente ficavam por último com uma porção menor. E a palavra fala disto. É coisa natural, não houve intenção que na hora de distribuir alguma coisa, viúvas dos gregos consideraram-se desprezadas, não estavam sendo bem assistidas. Aí está um aspecto da obra social. Eu entendo que não quiseram fazer acepção. Foi o caso de multidão de gente. É natural isso mesmo entre nós, até numa família, dentro de uma casa, com os próprios filhos. Aquele que fica mais perto, está sempre ali junto, pode na hora de alguma coisa levar um benefício, talvez melhor, isso no juízo de outros, mas não é intencional. Numa festividade nossa, os que estão mais chegados aos que distribuem, naturalmente são assistidos logo, porque são conhecidos, mas aquele que não é bem conhecido, às vezes nem é percebido. E aconteceu isso em Atos, capítulo 6, quando vemos este registro. E houve murmuração, houve questionamento. Foi quando então Pedro se põe de pé e coloca a situação. Não é justo que nós, apóstolos, agora vamos estar tendo que sair da nossa ocupação principal, que é a oração e a palavra, tanto na meditação como na exposição, e ficar distribuindo coisas, cuidando das questões materiais no seio da igreja. Convieram então de que se separasse um grupo de irmãos para atender este trabalho. Foi colocado alguma condição para estes. Colocaram, por exemplo, diz o verso 3, de boa reputação, cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Quanta condição rica para cuidar da obra social. Que exigência! Boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. E, de fato, procuraram pessoas adequadas para este trabalho, e no verso 5 são apresentados Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Parmenas, e Nicolau, que é um novo convertido, um prosélito de Antioquia. 7 são colocados ali. E diz a palavra, observe-se particular, são-lhes impostas as mãos, olha aí a imposição das mãos como algo normal no seio da igreja, e apresentaram estes e recomendaram para a palavra, ou para a tarefa que lhes era dada. Observe a imposição da mão para a cura de enfermos, posição da mão para abençoar, posição da mão para comissionar, imposição da mão para batismo com o Espírito Santo. É uma obra normal no seio da igreja. E às vezes muitos não têm esta ousadia, não preserva isto. Mas é bom esse cuidado. É uma atenção também para aqueles, a gente chegar perto, impor as mãos, citar nomes, tanta coisa que faz estarmos mais perto e mostrar
uma comunhão maior entre os irmãos. Agora, observem também que não existe este título de diáconos. Não existe o título. Se procurarmos o significado da palavra diácono, é servidor. Servidor. Mas o negócio ficou tão, vamos dizer assim, pomposo, que diácono já é título. Enquanto, na verdade, é o tipo de missão, tarefa, servir a igreja naquilo que é de ordem material, para que a parte espiritual fique com os presbíteros, a oração e o cuidado com a palavra. É onde muitas vezes podemos estar sendo impróprios, sendo presbíteros e tendo a igreja para dirigir, damos mais ênfase às partes, vamos dizer assim, de administração da igreja do que propriamente aquilo que é o essencial. O que é essencial? A oração e a palavra. Quantas vezes podemos nos surpreender a nós mesmos, ocupados tremendamente com coisas materiais, mas o principal para aqueles que têm ao seu cuidado um rebanho é oração e palavra. Essas duas coisas. Pela oração tudo é facilitado, abençoado, conduzido pelo Espírito de Deus. Com a graça de Deus podemos fazer muito mais, com mais, vamos dizer assim, rendimento, em menor tempo, do que um esforço corporal, uma grande dedicação do nosso ser nas coisas da igreja. Já se falou, é conhecido dizer de alguns irmãos que tiveram experiência, que quando tem muita tarefa, muita coisa para fazer nas questões da igreja, aí que ele dedicava mais tempo para a oração. Tem muito trabalho para fazer na igreja, isso, aquilo, aquilo outro, então vou orar mais, para poder achar graça diante de Deus e as coisas serem conduzidas e algo ser feito, ou tudo ser feito. Mas muitas vezes somos surpreendidos decidindo o contrário. E hoje eu estou cheio de coisa para fazer, não vou na oração, não vou ler a palavra não, porque não tenho tempo. É uma escolha imprópria. A prioridade, oração e palavra sempre. Mas voltemos ao assunto de diácono. Não vamos usar isso como título, mas sim o tipo de tarefa que nos é dada. Como também o presbitério, ou ser pastor, ou ser evangelista, isso aí não é para título, não é para colocar na frente do nome como uma coisa que nobreça, doutor fulano, excelentíssimo ciclano, mestre PhD em alguma coisa. Não, é diferente. Essas questões são colocadas como aquilo para o que fomos designados no meio do povo de Deus. Por isso que vemos Paulo falando, é o mais notório em Paulo, dizendo: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo. Mas hoje, olhemos, é diferente, é apóstolo, pronto, lá vem o nome do fulano. E às vezes é tão pouco ser apóstolo que começa a inventar nomes. Os títulos são inventados para ficar mais pomposo. Não é isso que o Senhor faria. Jesus não faria isto. Ou, tomemos o exemplo, lembremos de João Batista. Que diz de tu mesmo? Voz que clama no deserto. Tão somente isso. Não queria título nem de profeta, mas voz que clama no deserto. Mas continuemos. Dando continuidade ao capítulo 6, podemos perceber que agora há um destaque, por exemplo, inicialmente em Estevão. Aí estamos noutra
consideração um subtítulo das nossas distribuições didáticas. Estevão, o primeiro mártir do cristianismo. Acho que esqueceram de Jesus mesmo, né? Para Estevão ser o primeiro, esqueceram de Jesus. Mas só falamos assim para chamar atenção. Nós humanos temos umas formas de classificar as coisas que às vezes não é bem certa. Jesus é primeiro. Se for colocar no tempo, também são de Cristo os profetas que vieram antes, porque dele falaram nas mensagens que deixaram e padeceram a causa de Cristo. Mas Estevão há um destaque, porque se dedica não só nesta obra, nessa tarefa material de assistir às viúvas, como também sai pregando o evangelho, anunciando a palavra. E muitos não conseguem, diante da sabedoria e graça com que Estevão fala, disputando com ele, contendendo com ele, naturalmente Estevão discorria e argumentava de uma forma maravilhosa. E com isso, o que eles acharam melhor fazer era justamente levantar um falso contra Estevão para também o eliminarem, o matarem. E assim é que levaram Estevão a juízo, verso 11 do capítulo 6. Então subornaram os homens para que dissessem: ouvimos-lhe proferir palavras blasfemas. E acusações falsas, difamação, calúnia. É levado ele para o conselho. E quando está diante do conselho, o verso 15, tão importante, mostrando notoriedade da pureza, da justiça, da paz que estavam em Estevão. Verso 15 no final, fixando os olhos nele, imagine vários homens ali para julgar, colocando os olhos em Estevão, eles mesmos perceberam que o semblante de Estevão estava diferente, rosto como de um anjo, uma claridade diferente, uma aparência totalmente diferente. Eu já percebi coisas assim. Se vocês atentarem, vão observar. Muitas pessoas vêm para o Senhor Jesus com o semblante caído, triste, carrancudo, ou como que cheio de ondas, cheio de cicatrizes, vamos dizer assim, não físicas, mas morais, ou de uma opressão qualquer, mas aceitou Jesus, traz aqui na frente para orar, e percebe que já muda o semblante na hora. E na continuidade, no caminhar em Cristo Jesus, o semblante é totalmente modificado, de paz, de alegria, de satisfação no Evangelho. Agora, aqui diz, rosto como de um anjo. Entra-se então no capítulo 7. É quando Estevão tem a oportunidade de falar, se defender daquelas acusações todas que apresentavam. Lembre-se que não foi somente Estevão que foi assim difamado, Jesus também. Procuraram contra Jesus muitas coisas, mas tudo era falso, não sustentava em si mesmo. Mas não interessava também, queriam matar Jesus, como agora também querem matar de qualquer jeito a Estevão. E assim é que Estevão vem apresentando a sua argumentação, não preocupando-se de defender-se, mas lança ali toda a mensagem da obra de Deus, porque começa ele a contar para quem já sabia a história do povo de Deus, começando em Abraão, no verso 2, e foi estendendo todo o assunto através dos patriarcas, como Isaac, Jacó, José,
Moisés vai citando toda a obra de Deus. E no verso 39 do capítulo 7, Estevão vai falando mais forte, dizendo que, ao qual nossos pais não quiseram obedecer, antes o rejeitaram, e em seu coração se tornaram ao Egito. Aí então Estevão começa a mostrar que o povo de Deus, Israel, em toda a jornada do deserto, se colocou contrário ao querer de Deus, resistindo, não crendo, desobedecendo. E vai falando a palavra, até o ponto desta história toda da vida de Israel, que no verso 51, Estevão diz assim: homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. Vós que recebeste a lei por ordenação dos anjos e não a guardastes. Estevão não poupa. Vem contando toda a história, mostrando como que o povo foi rebelde em toda a trajetória, e por fim fala: vocês são o mesmo povo, são como seus pais, resistindo ao Espírito Santo. E observe que as evidências do presente, em Atos capítulo 7, era enorme, porque multidões eram curadas, e os sacerdotes não se deixavam tocar, não eram sensibilizados por isso. Aí a palavra é forte mesmo: fostes traidores e homicidas do justo. Pronto. Aí, verso 54, ouvindo eles isto, enfureciam-se em seu coração e rangiam os dentes contra ele. E aí, aquela parte importante, verso 55, Estevão, estando cheio do Espírito Santo, naquele momento, via a glória de Deus, via o próprio Senhor Jesus junto ao trono de Deus, de pé, interessantes particulares, de pé, e ele proclamou isso, que via o Senhor Jesus à direita de Deus. Não suportaram mais. Verso 57 diz: mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele e o apedrejavam. Qual é a expressão de Estevão ao receber as pedradas? Então somente esta expressão simples, direta: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E ainda: não lhes imputes este pecado, tal qual Jesus na cruz, pedindo a Deus para não imputar este pecado. Como Jesus diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Outro particular importante, irmãos: isenção de ira. Muitas vezes nós somos injustiçados e nós já ficamos irados, já ficamos esperando que o Senhor já faça descer do céu um raio e fulmine. Não aguentamos nem um tapa no rosto. E aqui Estevão está sendo apedrejado, está morrendo injustamente, está perdoando. Já chegamos a este ponto de entender que o que recebemos do Senhor é grandíssimo demais para nos ocuparmos com coisas pequenas dessa vida e questões de ira e amargura no coração? Observe que precisamos aprender sempre desses exemplos, desses detalhes que estão nas Sagradas Escrituras.
Observe que Atos dos Apóstolos é história. Não fiquemos só na história, vamos cavar uns detalhezinhos, tirar alguma coisa que esteja em cima dele e ver o brilho que tem em alguns particulares desta mesma história. Senão, é história e mais história. Mas se captarmos a mensagem, aí temos joia em meio a tantas palavras. E assim termina o capítulo 7, dizendo que Estevão adormeceu. Não morreu, adormeceu. O físico morreu. A natureza humana, carnal, essa terminou, cessou, pereceu. Mas no ver de Deus, nas coisas de ordem espiritual, não houve morte, simplesmente adormeceu. Se alguém não entende isso, mas é assim que Deus faz. Por isso aquela palavra também que diz: aquele que nele crê não pode mais morrer. Essa é a essência do Evangelho. A vida principal não é esta terrena, é aquela que está guardada, escondida, mesmo protegida em Deus. Não há mais morte para aqueles que estão em Cristo Jesus. E esta parte vai se concluir no capítulo 8, inicialmente já dizendo que Paulo consentiu na morte dele. Até aqui só. Aí está a segunda parte, na sequência mostrando a vida da igreja, os primeiros dias da igreja em Jerusalém, prodígios, milagres, perseguições, oposição, morte, mas nada disso impedia de se pregar o Evangelho e de muitos serem salvos. E entendam que nesses milhares de pessoas que vinham para o Evangelho, também vinham levitas, sacerdotes, principais do povo, não a maioria, mas entre eles vinham também pessoas assim, aqueles que eram sinceros, que estavam aguardando a salvação de Deus, se ajuntavam ao povo. Mas, ainda dentro do assunto dos primeiros dias da igreja em Jerusalém, uma última subparte, último subtema para considerarmos, Estevão, o primeiro mártir. Temos a continuação agora com a perseguição que leva à expansão. A palavra foi clara no verso 1, primeira parte, do capítulo 8, ao dizer que também Saulo consentiu na morte dele. Vamos em frente. Como é que a Escritura fala desta perseguição? Continuando a ler o primeiro verso, lemos: e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. Imagine uma igreja próspera como aquela que estava em Jerusalém. Quantos deveriam estar se reunindo em Jerusalém? Talvez milhares, uma capital, multidão de gente e muitos aceitando o Evangelho. Mas agora, com a perseguição que inicia, todos são expulsos. Só conseguem ficar ali os apóstolos. E diz a palavra, verso 3, que esta perseguição era promovida ou exercida em particular por Saulo. Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Imagine este Saulo, com que ímpeto ele se levantou contra a igreja do Senhor. Mas, falemos da expansão, verso 4. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Aqui que está o interessante. Deus permitiu isso, porque pode acontecer de nós ficarmos na igreja e termos uma satisfação enorme de permanecer na igreja.
Na igreja pode ser que tenhamos bancos confortáveis, um som adequado, tem cantores bons, tem conjuntos, tem coral, e vamos nos acomodando nos departamentos da igreja e nas suas atividades. Mas a palavra do Senhor é a mesma: ide por todo o mundo. A igreja em Jerusalém estava muito bem acomodada, mas o próprio Senhor provoca uma situação que faz com que todos saiam. Imagine se isso acontecesse aqui em Guará. De repente, a perseguição contra nós teríamos que deixar a igreja, deixar tudo e espalharmos. E iríamos chorando, lamentando, nos prendendo ainda a coisas desta vida. Eles não, saíram alegres. E por onde passavam, anunciando o evangelho. Imagine quantos missionários foram despachados pelo mundo todo nesses dias. E assim é que o verso 5 faz menção de um só, Filipe, aquele também que junto com Estevão foi separado para o trabalho no seio da igreja, assistindo às viúvas. Observe que ele não se deteve mais em cuidar daqueles grupos que se reuniam. Foi embora também, mas ele vai a Samaria e, por onde passa, pregava a Cristo Jesus. E lá em Samaria, grupo de pessoas não aceitas pelos judeus, Filipe abre a boca e anuncia, Jesus anuncia, e as multidões convergem, porque não só davam atenção ao que Filipe falava, mas também aos sinais que se seguiam. E com isso, muitos vinham à conversão e vinham para o Senhor Jesus. E a palavra aqui diz no verso 8, havia grande alegria naquela cidade. Continua a palavra ainda dizendo que até mesmo um certo homem, Simão, verso 9, um homem que praticava a mágica, a arte mágica, e que enganava o povo com artifícios da mágica, até ele mesmo creu e ficava de contínuo acompanhando Filipe, por onde é que ele fosse. Diz aqui a continuação, falando desse texto da expansão da igreja, que lá em Jerusalém os apóstolos ficaram sabendo, lá em Samaria o evangelho foi aceito, Filipe pregou e muita gente aceitou. E diz aqui a palavra que para Samaria foram enviados Pedro, João, para orar por eles, porque ainda não tinham recebido o batismo com o Espírito Santo. Isso está no verso 14. Eu quero fazer menção disso para nós entendermos no particular. Verso 14, os apóstolos, final, enviaram para lá Pedro e João. Observe que Pedro é enviado, não está como aquele que envia, mas como aquele que é enviado. A ideia geral que se tem é que Pedro é que comandava a igreja, era o pastor presidente da igreja, mas aqui percebemos que não, ainda que o foco nesse princípio, nesses capítulos primeiros de Atos seja em Pedro, entretanto, alguma responsabilidade administrativa não era com ele, tanto que ele está aqui sendo mandado, enviado, junto com João, para Samaria, para ali estar orando pelos que tinham chegado à fé, para que recebesse o batismo com o Espírito Santo. Interessante, por que Filipe não orou e nos foram batizados com o Espírito Santo? Uma pergunta. A palavra não dá resposta, mas observe que Deus tem uma forma de atuar. Nem tudo é geral para todos. Às vezes Deus cria situações ou segue por caminhos que na sua sabedoria são os corretos e da sua vontade.
precisaram sair, Pedro e João, de Jerusalém e a Samaria para orar para serem batizados com o Espírito Santo. Filipe orava e os enfermos eram curados. Quem sabe coxo andou, cego via, surdo ouvia, mudo falava. Quantos eram libertos de opressão maligna, mas batizar com o Espírito Santo? Não. Um detalhe interessante. Mas eu achei interessante nisto, e vejo um particular, no meu ver, que Deus provocou um elo, Samaria, Jerusalém, samaritanos e os apóstolos. Observe bem, e o próprio Filipe não se sentia totalmente livre ou detentor de tudo. Também nesse particular, precisava da atuação dos que viessem de Jerusalém, apóstolos, outros companheiros, para que a obra se completasse. Não existe o caso de alguém ter todos os dons no seio da igreja. Quem tem a totalidade dos dons é só o Senhor Jesus. Mas nós temos parcelas, porque o Espírito Santo distribui os dons conforme quer, justamente para a união da igreja, para que cada um seja dependente do outro. Aí vemos Filipe nessa dependência. Precisa vir alguém de Jerusalém para que estes tenham o coroar da aceitação do Evangelho. E isso é feito. Agora um caso novo aparece. Simão fica admirado. Simão o mágico, não é Simão o Pedro, Simão o mágico, fica admirado. Acostumado ele com enganos, artifícios de mágica para iludir o povo, e agora vê que por imposição da mão acontece de milagres, prodígios, e agora batismo com o Espírito Santo, e aqueles que são batizados estão aí rendendo louvores a Deus, ele fica fora de si e oferece dinheiro. Dê-me também deste dom, para que, impondo as mãos, misericórdia. Na verdade, ele não tinha ainda discernimento das coisas de Deus, era carnal ainda. Pelo que Pedro o censura, verso 20, disse-lhe Pedro: o teu dinheiro seja contigo para a perdição. Pedro não poupa, fala logo nesse particular. E diz mais: pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Assim sendo, verso 21, tu não tens parte, nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. E coloca-se ainda, mais à frente, Pedro fala, aconselhando-o: arrepende-te, pois, desta tua iniquidade, e ora a Deus, para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração. Pois vejo que estás em fel de amargura e em laço de iniquidade. Observe que, no caso de Ananias e Safira, a repreensão de Pedro foram fulminados, um depois o outro. Mas no caso de Simão, não. Houve a censura forte, mas não houve, vamos dizer assim, uma situação drástica da morte de Simão o mágico. Ele estava ainda muito ligado com as coisas materiais, enquanto que a obra de Deus é totalmente diferente. E precisamos perceber isso, separar, fazer diferença entre o que é de Deus e o que não é. É uma das coisas importantíssimas no seio da igreja. Senão, vive-se na igreja coisas do mundo e não aquilo que o Espírito de Deus tem colocado. Avancemos um pouco mais. Na continuação do capítulo 8, falando ainda da expansão da igreja no ministério agora
de Filipe, que não é mais o que serve às mesas, mas aquele que sai evangelizando para todo lado. Verso 26 conta aquela experiência importante, interessante, mas não é única na Bíblia. Até hoje, se dermos ouvidos, teremos situações dessas nos dias atuais. Que o Espírito de Deus orienta a Filipe onde se posicionar, o que deveria fazer, porque passando por um certo caminho, uma estrada que desce de Jerusalém para Gaza, alguém ia passando lendo as Escrituras sem entendê-las, mas querendo entendê-las. Tratava-se, diz a palavra, de um homem etíope, tesoureiro da rainha de Candace. Ele está lendo, e o Espírito de Deus fala com Filipe: chega-te perto. E Filipe ouve que ele lê e pergunta: entendes o que lês? E Marco de Presa diz: como entenderei se não há quem explique? De quem fala o profeta? De si mesmo ou de outro? Porque o texto fala de Jesus como ovelha muda que era levada ao matadouro. E a partir dali, Estevão foi explicando o Evangelho, falando de Cristo Jesus, de tal forma que aquele homem creu. E ao caminhar no carro com aquele homem que, pelo título de tesoureiro de um reino, é uma autoridade, tinha uma certa distinção, observe que ele diz: aqui tem água, quem impede de eu ser batizado? Ele já creu, já entendeu e já pediu o batismo em águas, o que mostra que Filipe, ao pregar o Evangelho, deve ter discorrido por muitos pontos, inclusive o batismo em águas, de imediato, já falou tudo. E às vezes nós demoramos um pouquinho, né? Falamos tanta coisa, e o batismo em água, 2, 3, 4 meses depois é que vai ser falado. Mas, vamos lá. E a resposta de Filipe, clara, direta, objetiva, no verso 37, é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo, ele disse: creio. A palavra é clara, forte, daquele homem dizendo: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. No ato, o carro para, descem Filipe e aquele homem etíope. Filipe o batiza em águas, observe isto, e logo Filipe desaparece, vamos dizer assim, da presença daquele homem, é arrebatado e vai se achar noutra cidade, bem longe, em Azoto, e por onde continuou a andar, ia pregando o Evangelho até chegar à cidade de Cesareia. Olha o evangelista agora, Filipe. Milagre. Para aquele homem etíope ficou notório tudo aquilo. A palavra, a explicação, o batismo em água e aquele que o batizou, arrebatado. Por isso mesmo diz a palavra que este homem seguiu o seu caminho jubiloso. Eu creio que onde ele foi, onde ele servia naquele reino, foi um foco de pregação do Evangelho também. Continuemos mais um pouco. Perseguição da igreja. Entramos no subtítulo Saulo de Tarso, a conversão do perseguidor. Podemos colocar esse título. Saulo, que perseguia, agora teremos sobre ele uma narrativa de uma mudança na sua vida. Capítulo 9, verso 1. Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas,
a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Aí está, o fervor de Saulo para ir atrás dos cristãos, não se contendo de ficar em Jerusalém mais, nem na Judéia, mas ir longe, ir para a Síria, um outro país, e ali na capital, Damasco, nas sinagogas, ter autoridade para prender, quem sabe matar, aqueles que seguiam a Cristo Jesus. E foi com carta branca para isto. Mas agora vem um encontro do Senhor com ele, quando no capítulo 9, verso 3, e indo no caminho aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente cercou um resplendor de luz do céu. Verso 4 continua narrando, e caiu em terra. Ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Observe, irmãos, imaginemos nós numa experiência desta. E ele, Saulo, só pôde dizer numa pergunta: quem é, Senhor? Quem és? Uma voz do céu, resplendor celestial, por que me persegues? Saulo tinha inteligência, tinha cultura, e logo entendeu, é alguém com autoridade, alguém em nível celestial, dirigindo-se a mim. Quem é, Senhor? E a palavra fala clara no verso 5, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Ele estava perseguindo Jesus? Ao perseguir os cristãos, os seguidores de Jesus perseguiam a ele. É a mesma história que nós temos em Mateus 25, quando o Senhor fala que esteve com fome e foi-lhe dado de comer, teve sede e foi-lhe dado de beber. Quando fizeste isso a um dos meus pequeninos, a mim o fizeste. Jesus é conosco. Nas nossas aflições, dores, dificuldades, Ele está padecendo junto conosco. É como, Ele se coloca como o que sofre conosco nesta carreira. E Jesus diz mais: duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Vamos traduzir, linguagem mais simples. Duro é, difícil é para ti resistir contra os aguilhões, aquelas varas que o boieiro tem, onde tem uma pontinha de ferro. Quando o boi está um pouco empacado, não quer caminhar, precisa esforçar para conduzir a carga, o boieiro dá uma fisgada no lombo do animal e aquilo machuca, dói. O animal logo toma uma reação àquilo. E eu lembro quando criança na roça, o boieiro só ia batendo aquilo na canga, o boi ia quietinho. Parece que já entendi, aí está a vara, se eu não for, vou ser espetado com aguilhão. Então o que o Senhor Jesus está falando é que Ele está resistindo contra uma coisa que não pode resistir, que é mais forte do que Ele mesmo. E assim, verso 6, ele, Saulo, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Imagine, vamos nos colocar na situação de Saulo, está perseguindo Jesus, perseguindo os que são de Jesus, e Jesus lhe aparece num resplendor celestial, falando com ele desta forma. Por isso que ele fica atônito e agora tremendo. Contra quem que eu estava levantado? Observe que ele não entra em desculpas, explicações, não tem palavra. Ele é culto, ele é inteligente, ele já entendeu que estava totalmente errado. E o que eu vou fazer agora? O que devo fazer? E a voz misericordiosa diz: Senhor, entra na cidade e lá te será dito.
Imagine esta situação de Saulo, é conduzido, porque agora está cego, para dentro da cidade, é recebido numa certa casa, e lá permanece, aguardando o que lhe será dito. E diz a Sagrada Escritura que, de fato, ele entra em processo, em período de oração, e permanece em oração. 1 dia, 2 dias, 3 dias. É quando o Senhor vai e fala a um discípulo chamado Ananias, verso 10. E Ananias é chamado pelo Senhor e comissionado para ir orar por Saulo. Verso 11, assim que Jesus diz para ele: e disse-lhe o Senhor para Ananias: levanta-te e vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso, chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Saulo estava orando. Verso 12. E numa visão, observe que Saulo já tinha tido uma visão, ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão, olha aí a imposição de mãos, para que tornasse a ver. Só que Ananias, este servo de Jesus, vai argumentar com o Senhor. Mas, Senhor, temos ouvido deste tal de Saulo. E vai explicar para o Senhor como se o Senhor não soubesse quem é Saulo, o que ele fazia. Olha que simplicidade de Ananias. Mas também o Senhor é tão paciente que não dá respostas fortes, mas fala com ele, explicando. Verso 15. Vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel, e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Saulo iria ser comissionado e saberia o que iria sofrer. Agora entendamos, porque também fez a muitos sofrer quando o perseguia. E o fato se concretiza quando no verso 17 Ananias obedece, vai até onde está Saulo, impõe-lhe a mão e diz essas palavras do final do verso 17: o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. Aí está. E a expressão, na verdade, de Ananias, quando chega, já chamando Saulo de irmão. Irmão Saulo. Paremos um pouco aqui que eu quero fazer uma observação. Como é o nome deste personagem importante? Saulo. Muitos falam de que Jesus trocou o nome dele para Paulo. O Senhor podia ter trocado o nome dele. Mas, irmãos, tem coisas que nós não podemos afirmar, porque não é bem assim. Saulo é um nome hebraico. Só isso. Porque este mesmo nome, Saulo, lá entre os romanos, na língua latina, era Paulo. Não houve uma troca de nomes. Isso que precisamos entender. De fato, Deus trocou o nome de Jacó para Israel, de Abrão para Abraão e outros mais. Mas aqui não houve troca de nome pelo Senhor. É só questão de nome. Numa língua e noutra língua, no meio de um povo e no meio de outro povo, mas é o mesmo nome, mesmo significado. Continua a palavra ainda, citando para nós, dentro dessas considerações que estamos fazendo, que Paulo se levanta, toma alimento, mostrando que talvez estivesse em jejum,
e sai pela cidade de Damasco, não para perseguir mais os que seguiam a Jesus, mas tão somente para também anunciar Jesus, com o qual agora tinha essa experiência tão forte de ter visto o resplendor da sua glória, de ter ouvido a sua voz, já ter tido uma visão que se cumpriu, de ter ficado cego e curado quando se lhe impôs a mão e invocou o nome do Senhor Jesus. Então, Paulo já está com uma bagagem boa de experiência, de testemunho para anunciar Jesus como Cristo para os israelitas, para os judeus. E vai para a sinagoga justamente com este propósito, anunciar o evangelho de Cristo Jesus. E de perseguidor, observe que passa a ser um pregador. E com muita, vamos dizer assim, sabedoria, conhecimento e argumentos, é que Paulo vai pregando, falando de Jesus. Muito bem, só que, naturalmente, Paulo pregando, já aparece a oposição e ele tem que fugir de Damasco. Então ele é conduzido pelos próprios irmãos a sair de Damasco, desce pelas muralhas num cesto e vai embora para Jerusalém. Olha que situação. Saiu de Jerusalém para perseguir os irmãos em Damasco e agora está fugindo de Damasco, porque já estava sendo alvo também de uma perseguição, e vai para Jerusalém. Agora, o povo em Jerusalém, ou os cristãos em Jerusalém, estão lá, e vem Saulo retornando. Imaginem essa cena, esse quadro, Saulo querendo chegar onde tinha cristão, e os cristãos se dispersando com a aproximação de Saulo, porque ninguém o reconhecia como agora convertido. É onde outra vez temos a atuação de Barnabé, que vai, toma, recolhe, naturalmente sabe da história, isso já está no verso 27. Barnabé leva e apresenta este novo Saulo para os apóstolos, para a igreja que está em Jerusalém. E ali, agora, passa a anunciar a salvação em Jesus, argumenta ensinando de Jesus, e ele é agora o alvo para ser morto. E diz a palavra que Saulo então é conduzido segunda vez pelos próprios irmãos para ir embora, para fugir. Vai para Cesareia e de Cesareia é conduzido para Tarso. Onde fica Tarso? Uma cidade da região da Cilícia, um território que é província romana. Os romanos tinham tomado muita extensão territorial e onde já tinham domínio em algum tempo, transformava aquelas regiões em províncias romanas. Por isso que vamos ter Saulo, que é o nome hebraico, Paulo, que é o nome latino, o nome dele entre os romanos, sendo cidadão romano por nascimento em região, província, território romano. E lá, por um tempo, Paulo é deixado, Paulo é esquecido praticamente. Mas o evangelho continua ainda a ser pregado e anunciado para todo lado. Entramos assim na quarta parte do nosso estudo, quarto título: o cristianismo propaga-se entre os gentios. Este assunto, num tema, o ministério de Pedro em Lida e em Jope. Na região da Judéia, voltamos ao personagem Pedro, que está indo de uma cidade a outra anunciando o evangelho. Observe no verso 32. E aconteceu que, passando Pedro por toda parte, veio também aos santos que habitavam em Lida.
Olha como que já havia grupos em outras cidades, grupos de seguidores de Jesus. Verso 33. E achou ali certo homem chamado Enéas, jazendo numa cama, havia 8 anos, o qual era paralítico. E disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde, levanta-te e faz a tua cama. E logo este Enéas levantou-se. Pronto. Os moradores daquela cidade viram este sinal, este milagre, se converteram ao Senhor. Observe como o evangelho está se propagando, irmão, se espalhando tanto e rapidamente, o Senhor cooperando com muitos sinais e maravilhas. E diz a palavra que logo em seguida, verso 36, numa cidade perto, Jope, cidade marítima, junto ao Mediterrâneo, também vem a notícia da morte de uma senhora chamada Tabita ou Dorcas, traduzindo significaria gazela. Esta era cheia de boas obras e esmolas que fazia. Era alguém que auxiliava os necessitados. E aconteceu que Pedro, estando por perto, chamaram a Pedro, e Pedro se dirigiu para lá, para Jope, uma nova cidade nas suas caminhadas. E muitas mulheres vieram encontrar a Pedro, em especial viúvas, rodeando Pedro e mostrando quantas coisas Dorcas tinha feito, mostrando vestidos, ou seja, a obra de misericórdia, atenção, de assistência feita por aquela jovem senhora que tinha morrido. E Pedro então, diz a palavra aqui, vai orar por aquela mulher. Verso 40, tem um detalhe: Pedro, fazendo-a sair a todas, pôs-se de joelhos e orou, e voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, assentou-se. Aí está, ressurreição de mortos. Mais um milagre, mais um prodígio. Mas interessante, Pedro colocou todo mundo para fora. Lembra-se que Jesus também em algumas ocasiões colocava a multidão para fora e tratava o assunto em reservado? Houve uma menina, filha de Jairo, que estava morta, e Jesus deixou todo mundo para fora. Só entrou no quarto os pais. Então há situações, irmãos, que o milagre não será público. Há situações que talvez a curiosidade de muitos não ajuda, só impede. Então nós precisamos ter esse discernimento, saber quando uma coisa, quando outra. Porque Jesus, em ocasiões, curava em meio à multidão, mas em ocasiões também Jesus se reservava. E nós temos que ter esse discernimento quando uma coisa e quando outra. E assim aconteceu. E foi isto notório em toda aquela cidade. E outra vez, muitos se convertem ao Senhor. Nosso título aqui, nesse assunto, o ministério de Pedro em Lida e em Jope. No ato contínuo, nós vamos estar estudando a missão de Pedro aos gentios em Cesareia. O cuidado que nós queremos dizer que vamos interromper neste ponto, capítulo 9, com a observação que, de modo claro e por decisão própria dos seguidores de Jesus, eles pregavam aos israelitas, aos judeus. Eles não tinham a intenção, nem procuravam, ou até mesmo evitavam de falar de Jesus para os gentios. E neste capítulo 10 que nós vamos entrar, vai acontecer que esta barreira é quebrada por operação, determinação do próprio Senhor Jesus. Mas que Deus nos abençoe e vamos
deixar a continuidade para uma próxima reunião nossa. Amém. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.